Galera, pessoal, acabamos de fazer um serviço aqui, pessoal. Vocês sabem o que é isso aqui, pessoal? Olha aí, ó, tudo de aquela madeirazinha, mas não é taboca, nós conhecemos taboca. Deixa nos comentários se vocês sabem o que é isso aqui, pessoal. Olha, ó, bem feitinho, pessoal, olha. Porteirinha lá, o lugar dentro, e aqui se passa por cá, pessoal. Deixa nos comentários se vocês sabem para que é isso aqui, pessoal. Quem cria gato, quem é do interior, sabe. Olha aí, o gado passa por aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, esse passa aqui, pessoal. Aqui, ó. E aqui eles vão botar um pauzinho aqui depois, ó. Aí. Deixa aí nos comentários, pessoal, se você sabe o que é isso aqui. Acabamos agora de fazer. Aí, ó. Show de bola, galera. Comenta, curta e compartilha, pessoal, esse vídeo aí. Chama, menino. Trabalho não para, pessoal.